meus amores! Vamos voltar para a nossa revisão. E hoje nós vamos ter revisão de quê? De geografia, onde a gente falou de várias coisas, comunidades, falou do ambiente. Por falar em ambiente, minha gente, esta semana é a semana do meio ambiente. Quem lembrou disso? Então, começou dia 1 e vai até a sexta-feira, a semana do meio ambiente. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro eu pergunto para vocês, o que é preciso para manter o ambiente, o meio ambiente harmonioso, o meio ambiente preservado? O que é preciso? A gente estudou sobre isso, lembram? Manter os rios limpos, não estar jogando lixo pelas ruas. Eu dei até uma aula para vocês de reciclagem, colocar o lixo reciclado em cada compartimento, separar o lixo direitinho em casa, não jogar o lixo à toa. Eu falei tudo isso para vocês, lembram disso? Isso faz parte da preservação do meio ambiente também. Então a gente começa preservando o meio ambiente, preservando a nossa mãe terra, fazendo essas pequenas coisas que começam dentro da nossa própria casa, tá? Então, jogar lixo no lugar de lixo. Não é sair jogando lixo pela rua. Jogar sacolas plásticas pelas ruas. Vocês têm ideia, minha gente, de quanto tempo leva uma sacolinha dessa de plástico para se desfazer no planeta? Vocês têm ideia? Muitos e muitos anos, minha gente. Então, evitem jogar sacolas plásticas pelas ruas, porque elas vão direto para os rios. E aí os peixes comem aquilo e morrem, acabam morrendo, né? Jogar lixo em rio também é outra coisa errada, porque lixo é lixo, o lugar de lixo é na lixeira, não é no rio, né? Porque aí os peixes vão lá, comem aquele lixo e acabam que morrendo. Então, isso prejudica muito a poluição ambiental, tá? Então, comecem na casa de vocês, evitando a poluição ambiental. Primeiro a gente começa dentro da nossa casa, para depois ir para a rua, tá bom? Vamos ser educados, vamos ser do bem, que faz bem para a gente mesmo, tá certo? Então, olha só, de hoje falou um pouco sobre a Semana do Meio Ambiente, mas sexta-feira, na nossa aula de arte, nós vamos fazer algo com material reciclável, que era para ir para o lixo, mas não vai. Por quê? Porque a gente vai reaproveitar esse material reciclável e vai fazer algo de bem interessante para nós. Tá bom, meus amores? Então, olha só, sexta-feira, aulinha de artes, eu vou precisar de material reciclável. Mas aí eu digo para vocês daqui para lá qual vai ser. Tá bom, meus amores? Outra coisa, hoje tia vai deixar no finalzinho da aula um videozinho falando um pouco sobre o meio ambiente, para vocês terem uma ideia de tudo que a gente já estudou, que vocês já aprenderam, só para reforçar um pouquinho. E o vídeo é bem legal, vocês vão gostar, falando da preservação do meio ambiente, tá bom? Então vamos lá, vamos começar agora a nossa revisão de geografia. Olha só, eu vou ler toda a revisão, que eu vou deixar para vocês aí responderem, tá? E vou explicar alguns quesitos para vocês também. Não vou responder, tá? Vou explicar. Então, olha só. No primeiro, tem assim: de acordo com o que você estudou, onde podemos encontrar a comunidade dos quilombolas? Onde é que a gente pode encontrar?
Só nos interiores, nos campos? Não. A gente estudou que os quilombolas estão em toda parte do Brasil, não é? Que os quilombolas eles estão no campo e aonde mais? Na cidade, muito bem. Aí vem a segunda pergunta, que diz assim: qual o nome da comunidade responsável pela extração do látex? Olha que pergunta fácil. O látex é o quê? O material retirado do vegetal, né? Para fazer o quê? A borracha, é isso mesmo. Então, quem é que faz essa extração desse látex que a gente estudou? Qual é a comunidade que faz isso? Os seringueiros, muito bem. Aí vem a terceira pergunta, que diz assim: a extração do látex é realizada pela comunidade seringueira. Olha o que eu acabei de falar. Faz parte de que atividade a extração do látex? Faz parte do extrativismo mineral, extrativismo vegetal ou extrativismo animal? O látex, ele é retirado de onde? Do animal? Não, né, gente? É retirado do minério? Também não. Então, ele é o quê? É um tipo de extrativismo vegetal. Ele é tirado da seringueira, não é? Do vegetal. No quarto, tem assim: escreva o nome de cada comunidade que você estudou. Quais foram as comunidades que a gente estudou? Vamos relembrar. A primeira, quilombolas. Quilombolas. Depois, seringueiros. Depois de seringueiros, castanheiros. Castanheiros. E qual foi a última? Quilombolas, seringueiros, castanheiros. Eita, que a outra eu esqueci. Ribeirinhos. Ribeirinhos. Certo, meus amores? Então, vocês vão colocar aí no quarto quesito, não é isso? Aí vem o quinto, diz assim: por quem é formada a comunidade dos quilombolas? Quem é que forma a comunidade dos quilombolas? Vocês vão voltar lá, na parte que está falando dos quilombolas, e tem lá no quadrinho, já estou dando uma dica, hein? Se liga aí. Num quadrinho pequenininho assim, tem dizendo como é formada a comunidade dos quilombolas. No sexto está pedindo para você explicar o que são seringais. Acho que nem é seringais o nome, acho que eu botei errado. Vou corrigir. É seringueiras. Eu acho que é isso aí. O que são? Explique o que são. Ou é seringais mesmo? Eu estou confundindo uma coisa com a outra. Mas vocês vão ver aí o que é direitinho e vou responder. Eu vou olhar se realmente está certo, mas eu acho que é isso mesmo. No sétimo, diz assim: qual a atividade praticada pelos ribeirinhos e onde eles moram? Quem lembra? Onde eles moram? Primeiro, onde eles moram? As casas são em cima de quê? De troncos de árvores dentro dos rios. E eles vivem dentro dos rios, moram dentro dos rios em palafitas. Por quê?
porque ficam mais próximos da atividade que eles fazem. E qual é a atividade que eles praticam lá? Pesca, muito bem. Tem outra. Caça, isso mesmo. Então, ó, a atividade é caça e pesca e eles moram em palafitas. São duas perguntas, hein? Presta atenção. Se liga. Aí vem o oitavo. No oitavo, tem dizendo assim: por que é usado um facão para extrair as sementes de castanheira? Quem lembra disso? Por que os seringueiros usavam, seringueiros não, os castanheiros. Castanheiros é que extraem a castanha do Pará, tá? Das castanheiras. É muita castanha, viu, minha gente? Então, vamos voltar à pergunta. Por que é que eles usam um facão para extrair essa castanha? Quem lembra? Eu falei aqui sobre isso também. Como alguém falou aí, eu já escutei. Um zum, zum, zum. Quem falou? Fala mais alto. Isso mesmo! Porque a casca desta castanha, a parte que envolve a castanha, é muito dura. Então, é preciso usar um facão para poder extrair essa castanha de lá. Tá bom? Aí vem o nono. O que é extrativismo e como ele é classificado? Quem lembra o que eu falei? Eu falei também aqui o que é extrativismo e como ele é classificado. Inclusive, aqui nesse exercício, eu já falei os 3 tipos de extrativismo. Quais foram? Quem lembra? Extrativismo animal, extrativismo vegetal, isso, e o outro? Extrativismo mineral. Muito bem, então, animal, vegetal e mineral. E vocês vão dizer também o que é extrativismo, tá certo? Eu não vou dar todas as respostas, né, minha gente? Assim tá demais. Daqui a pouco vocês querem que eu fique até escrevendo aí na casa de vocês, para vocês não terem trabalho de nada, não é? Vamos lá. No 10º, diz assim: como os ribeirinhos conseguem se deslocar por espaços inundados de rios? Quem lembra dessa resposta? Como os ribeirinhos conseguem se deslocar? Ribeirinhos são os que moram em palafitas, hein? Lembram daquela imagem que tem no livro? A imagem do rio. Aí tem um homem lá no transporte. Aí eu tô perguntando para vocês, como é que esse pessoal se deslocam com a casa inundada, rodeada por água? Me digam como é. Eles saem andando por dentro d'água? Não. Saem pulando? Também não. Como é que eles se deslocam? Através de embarcações, ou seja, barcos, canoas, jangadas, tudo isso é tipo de embarcações, tá certo? Então, para vocês não estarem colocando jangada, barco, bote, outros tipos de embarcações que tem, só basta vocês colocarem. Eles se deslocam através de embarcações.
Tá bom, meus amores? Tá vendo como tá fácil? O assunto de história tá ótimo. Todo mundo vai tirar um 10. Tia quer dar 10 a todo mundo. Mas para isso, eu preciso que vocês também se esforcem um pouquinho. Porque eu tô sabendo que tem gente, tem princesa e príncipe que está com preguiça de copiar a tarefa. Eu não quis nem acreditar. Porque lá na sala todo mundo copia e não reclama. Agora estão em casa e estão cheios de preguiça, é? Ah, eu vou ter que dar uns puxões de orelha nesses meninos. Vou ter que adiantar logo aquela chamadinha de vídeo que a gente tá para fazer, que tia ainda não teve tempo. Essa semaninha a tia teve um pouquinho dodói, mas já tá se recuperando, né? Mas eu vou fazer sim aquela chamadinha e dar um puxãozinho de orelha nesses príncipes e princesas que estão só querendo sombra e água fresca. Vai para debaixo de uma árvore, que lá tem sombra e água fresca. Mas na salinha de aula, na hora de fazer tarefa, não quero preguiça. Vamos lá, todo mundo copiando tarefa, respondendo, mostrando a mamãe que aprendeu, para a mamãe ficar feliz, o papai ficar feliz. E você tirar uma nota 10. Tá bom, meus amores? Olha só, a agenda de hoje vai ser a mesma coisa que tia deixou ontem para responder as revisões, copiar e responder as revisões. Tá bom? E estudem, minha gente, fiquem estudando pelas revisões, tá certo? Um beijo grande e até amanhã. E fiquem com Deus, amanhã tem mais. Coraçãozinho. Olha só tudo o que acontece com o nosso planeta quando as pessoas não se preocupam com o meio ambiente. O óleo de cozinha que é jogado na pia desce pelo esgoto e vai parar no rio ou no mar. Esse óleo cria uma camada grossa sobre a água, impedindo a passagem da luz do sol e do oxigênio, acabando com a vida na água. Os saquinhos plásticos usados são jogados por aí e acabam na natureza. Golfinhos, tartarugas, piranhas e outros bichinhos pensam que esses saquinhos são alimentos e tentam comê-los. E também estamos desmatando nossas florestas para fazer móveis, papel ou só para plantar capim para boi comer. Quando não queimam tudo, deixando muitos animais sem ter onde morar, sem família. É uma pena que para construir represas e gerar energia que é tão importante para todos nós, o homem precise devastar algumas regiões cheias de vida, com tantas variedades de plantas e animais. Se houvesse outra maneira de fazer isso, sem causar danos ao meio ambiente... A chuva causa enchente nas cidades porque a água não tem por onde escorrer. Porque os bueiros estão cheios do lixo que as pessoas jogam por aí. E as pessoas que constroem suas casas em morros ou aterros correm perigo por causa dos deslizamentos. Ai, 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 ai. E de quem é a culpa?
Pessoal, precisamos tomar mais cuidado com o que fazemos. Porque quando causamos mal ao meio ambiente, estamos causando mal a nós mesmos. Tem gente que faz essas coisas porque não sabe, ou não conhece, ou não foi bem educada.